Muito bem, vamos então agora falar sobre inteligência intercultural ou inteligência cultural. Bom, já todos ouvimos falar do QI, o coeficiente de inteligência, Intelligence Coefficient, o QE, o coeficiente de inteligência emocional, e agora também o CQ, ou QC, fica melhor CQ, que é o coeficiente de inteligência intercultural. A inteligência intercultural ou inteligência cultural é uma capacidade maleável que pode ser melhorada através de experiências multiculturais, de programas de formação e de autoconhecimento, viagens e educação. É distinta de traços mais estáveis ao longo do tempo, como a personalidade, e também é diferente de inteligência emocional porque é específica à parte da gestão intercultural, apesar de a inteligência emocional e a inteligência cultural estarem muito ligadas, há muitos pontos em comum. A inteligência cultural tem tido validade preditiva mais relevante para prever o sucesso de experiências de internacionalização, mais do que características demográficas, personalidade, capacidade mental geral e por aí adiante. Vamos então ver de que é que falamos quando falamos deste CQ, desta inteligência cultural. Tem 4 dimensões, que são a motivação, o drive, o conhecimento, knowledge, estratégia, strategy, e comportamento ou ação. Na motivação, temos como é que o nível de interesse, persistência e confiança durante interações multiculturais. No conhecimento, temos a compreensão acerca das culturas e como é que elas são similares ou diferentes. Na estratégia temos a capacidade de awareness, portanto a compreensão, mas também a capacidade de prever e criar estratégias, não querendo ser muito tautológica, de planificação para estas experiências multiculturais. Temos ainda o comportamento ou a ação, que é o pôr em prática tudo isto que referimos, não é? Portanto, a capacidade de adaptar quando estamos a relacionar-nos e a trabalhar em contextos multiculturais ou em interações interculturais. Assim, visto de uma maneira diferente, o drive é qual é que é a minha motivação para esta interação ou para este assignment, o knowledge, de que compreensão cultural é que eu preciso, a estratégia, qual é que é o meu plano, e a ação, como é que eu me vou adaptar. Antes de prosseguir, deixem-me dizer-vos que um dos autores desta teoria diz que começa tudo com o drive, não é? Portanto, a nossa motivação é aquilo que vai fazer com que todo o resto flua, sendo que, obviamente, todas estas áreas se influenciam umas às outras. O conhecimento vai aumentar a capacidade de estratégia, mas então também as estratégias, o facto de eu estar a criar estratégias me vai aumentar a motivação, não é? E obviamente que isto tem um impacto na ação, portanto todas estas componentes se influenciam umas às outras, embora um dos autores refira claramente que o ponto de partida é o drive. Vamos então começar com o drive, a motivação. A motivação é o interesse de uma pessoa em experimentar outras culturas e interagir com pessoas de culturas diferentes. É a magnitude e direção da energia orientada para aprender e funcionar em situações interculturais. Inclui quer o valor atribuído à experiência intercultural, quer a sua confiança em funcionar eficientemente em settings culturalmente diversos. Já o conhecimento é a compreensão de como as culturas são similares e como são diferentes, ou seja, são os mapas mentais que nós construímos relativamente às culturas. Inclui conhecimentos sobre sistemas legais, económicos, normas de interação social, crenças religiosas, valores estéticos, língua em diferentes culturas. No fundo, é a parte mais intelectual, mais cognitiva acerca das culturas, que também, apesar de vocês verem depois em termos de consequências e de relação direta com performance e com adaptabilidade, o conhecimento não aparece diretamente ligado com nenhuma destas variáveis, mas sem dúvida que é importante nós sabermos estes elementos para podermos criar uma boa estratégia e termos uma ação adequada. A estratégia, a forma como a pessoa faz sentido das experiências interculturais. Eu até pus ali sense-making, porque o sense-making é uma das competências do século XXI, não é? A capacidade que nós temos de fazer sentido, de criar
lógicas e histórias à volta das coisas que nós vivemos. Reflete os processos que os indivíduos usam para adquirir e compreender o conhecimento cultural e é uma forma de metacognição. É aquilo que nós pensamos acerca daquilo que pensamos, não é? Como é que nós integramos as experiências que estamos a vivenciar. E, obviamente, quanto mais adaptativas forem estas metacognições, melhor para nós. De um ponto de vista intercultural, aquilo que nós queremos, o gold standard, é não julgar uma cultura como boa ou má, mas aceitá-la e compreender as suas diferenças. Ou seja, em vez de dizermos isto é uma porcaria, é explicarmos isto aqui funciona porque tal e tal e tal. Inclui criar estratégias antes de encontros multiculturais e interculturais, verificar os pressupostos antes de um encontro e ajustar os mapas mentais quando as experiências diferem das expectativas. Ontem, na sessão, o Marco dizia que quando teve aulas sobre protocolo com os chineses que havia certas roupas e cores que não se devem usar. E é verdade, há coisas que nós podemos fazer que não impedindo de fazermos negócio, há coisas que nós podemos fazer que facilitam a relação intergrupal ou a relação intercultural. Portanto, se têm a oportunidade, quando vão... o que é que... Se têm a oportunidade, quando vão interagir com alguém da cultura chinesa, de oferecer um presente, não ofereçam um chapéu verde. Porque, sabem disto? Porque na cultura chinesa, chapéu verde é a expressão que se usa quando alguém é traído pelo esposo ou pela esposa. Portanto, ninguém quer ter um chapéu verde. Ou também não se usa oferecer-se relógios, porque há uma expressão chinesa em que relógio basicamente significa ir a um funeral. Usar um relógio, ter um relógio, é ir ao funeral. As horas estão contadas. E, portanto, às vezes, termos estas noções e podermos planear as coisas... Estou-me a lembrar ainda de um outro exemplo. Há uns anos atrás, numa longa negociação com um país de origem árabe, alguém da zona do Porto decidiu, sabem oferecer o quê no fim da negociação? Adivinhem. Uma caríssima e valiosa garrafa de vinho do Porto. E não correu bem. Não foi muito bem recebido. Né? Depois de tão longa negociação, acabou por ser uma estratégia mal delineada. Portanto, as estratégias são relevantes, particularmente porque as estratégias se refletem na ação, não é? A capacidade de uma pessoa adaptar o seu comportamento verbal e não verbal de modo a que seja adequado em diferentes culturas. Inclui ter um repertório de respostas comportamentais apropriadas numa variedade de situações e ter a capacidade de modificar quer o comportamento verbal, quer o comportamento não verbal e de acordo com aquele das pessoas envolvidas num dado contexto. Portanto, significa ser capaz de criar estratégias para lidar com diferentes contextos, mas também ser capaz de, on the fly, lidar com faux pas, com gralhas e gafes que uma pessoa comete sem estar a contar. E, portanto, esta capacidade de encaixe. É este modelo. Vamos agora medir a inteligência cultural? Até já!